Desde o início dos tempos, o ser humano tem uma pergunta que o acompanha como uma sombra: o que acontece depois da morte? Civilizações antigas ergueram templos, criaram rituais e escreveram livros tentando responder a esse enigma. Mas entre todas as culturas, apenas uma fonte se manteve inabalável: a Bíblia Sagrada. E é nela que encontramos uma revelação que surpreende até os mais crentes. Segundo a palavra de Deus, os mortos não sabem que estão mortos. Sim, essa é uma das verdades mais desconcertantes das Escrituras. Enquanto muitos acreditam que a alma continua consciente, vagando pelo além, a história bíblica descreve algo completamente diferente: um sono profundo, silencioso e sagrado. Um estado em que o espírito descansa, esperando o chamado do Criador. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, está escrito: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Essas palavras mudaram a forma como muitos entenderam a eternidade. Elas nos fazem refletir. Se os mortos não sabem que estão mortos, então onde estão? O que realmente acontece entre o último suspiro e o dia da ressurreição? Prepare-se, porque nos próximos blocos vamos mergulhar nas páginas mais misteriosas da história bíblica, onde a fronteira entre a vida e a morte se torna mais espiritual do que física. Para entender se os mortos sabem que estão mortos segundo a Bíblia, precisamos compreender primeiro uma das metáforas mais profundas das Escrituras: a morte como sono. Desde o Antigo Testamento, Deus revela esse mistério de forma simbólica e poética. Quando alguém morria, o texto sagrado dizia: "e dormiu com seus pais". Essa expressão aparece dezenas de vezes, desde os patriarcas até os reis de Israel. Mas por que dormiu? Porque para Deus, a morte não é o fim, é pausa. No livro de Jó, capítulo 14, versículo 12, está escrito: assim o homem se deita e não se levanta. Até que os céus deixem de existir, não acordarão nem se levantarão do seu sono. A Bíblia descreve a morte como um estado de total inconsciência. O corpo volta ao pó e o fôlego, que é o sopro de Deus, retorna a ele. Não há lembrança, não há pensamento, não há consciência do tempo que passa. Para o ser humano, a morte é o silêncio. Mas para Deus, é apenas um intervalo entre dois chamados. O primeiro foi o da criação, quando ele disse: haja vida. O segundo será o da ressurreição, quando ele dirá novamente: levanta-te. E é por isso que Jesus chamou a morte de sono. Em João 11:11, antes de ressuscitar Lázaro, ele declarou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Dormir para o homem é descanso, para Deus é promessa. E se você está gostando dessas revelações e quer entender o que realmente acontece depois da morte, já se inscreve no canal agora mesmo. Aqui, nós mergulhamos nas verdades ocultas da Bíblia e revelamos o que muitos nunca tiveram coragem de explicar. Se os mortos sabem que estão mortos segundo a Bíblia, então o que Jesus realmente ensinou sobre isso? Será que há consciência após o último suspiro? Ou a alma simplesmente dorme até o dia da ressurreição? Nos evangelhos, Jesus nunca descreveu a morte como continuidade da vida em outro plano. Pelo contrário, ele a comparou a um sono do qual apenas Deus pode despertar. Quando curou a filha de Jairo, todos choravam e gritavam: a menina está morta! Mas Jesus respondeu: ela não está morta, mas dorme. Lucas 8:52. Ele via o que os outros não podiam ver. Para o homem, a morte é fim. Para Deus, é pausa. E quando Lázaro morreu, Jesus esperou 4 dias antes de ir até Betânia. Quando chegou, declarou algo que ecoa até hoje: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Essas palavras revelam um princípio profundo.
A consciência humana não é eterna por si mesma. Ela depende do sopro de Deus para existir. Sem esse fôlego divino, não há pensamento, nem emoção, nem lembrança. Por isso, segundo as Escrituras, os mortos não sabem que estão mortos. Eles descansam no tempo do Criador, aguardando o momento em que a voz do Filho de Deus ecoará nos céus e chamará os que dormem do pó da terra. Os que estiverem nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. João 5:28. Essa é a promessa que separa a fé do medo, porque para os que creem, a morte não é o fim, é apenas o início da eternidade. Para compreender se os mortos sabem que estão mortos segundo a Bíblia, é preciso entender o que realmente acontece no instante em que a vida se apaga. A Escritura diz que, no momento da criação, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2:7. Perceba, o homem não recebeu uma alma, ele se tornou uma alma. Isso muda tudo. O ser humano é uma combinação de dois elementos, matéria e fôlego. Quando o fôlego divino entra no corpo, há vida. Quando ele retorna a Deus, resta apenas o corpo, o pó. O livro de Eclesiastes 12:7 explica claramente: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Mas o espírito mencionado aqui não é uma entidade consciente que vaga pelo além, como muitas tradições antigas acreditavam. É o sopro de vida, a energia vital que vem diretamente de Deus. Assim, quando esse sopro se retira, a consciência humana se apaga. Não há dor, não há pensamento, não há lembrança, apenas descanso. O salmista confirma isso em Salmos 146:4. Sai-lhes o espírito, voltam ao pó, e naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. A morte, portanto, não é um estado de consciência. É um intervalo entre dois toques da voz divina. Para Deus, o tempo entre o último suspiro e a ressurreição é como o piscar de olhos. E quando Ele chamar novamente, a alma voltará a existir. Não por força própria, mas pela vontade do Criador. Essa é a beleza do plano divino. A vida pertence a Deus, e a morte é apenas o lembrete de que o fôlego ainda é dele. Se os mortos sabem que estão mortos segundo a Bíblia, por que tantas pessoas afirmam ver, ouvir ou até conversar com eles? Seriam ilusões ou algo muito mais sombrio? Desde os tempos antigos, o inimigo tenta distorcer a verdade sobre a morte. Em Gênesis 3:4, a primeira mentira dita à humanidade foi: certamente não morrereis. Essas palavras, ditas pela serpente, ecoam até hoje. Elas se transformaram em doutrinas, rituais e crenças que afirmam que o homem continua vivo após a morte. Mas a Bíblia é clara. Os mortos não sabem de nada, nem têm jamais parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9:5-6. Isso significa que qualquer voz ou aparição que se apresenta como um espírito de alguém falecido não é um morto, é um engano espiritual. A história bíblica mostra que o próprio rei Saul foi enganado por esse tipo de manifestação. Desesperado para ouvir Samuel, ele consultou uma médium em Endor, e um espírito apareceu dizendo ser o profeta. Mas aquele Samuel não era o servo de Deus, era uma imitação sombria. O inimigo conhece a aparência e a voz dos mortos e usa isso para confundir, emocionar e enganar. É por isso que Deus proibiu severamente qualquer comunicação com os mortos. Em Deuteronômio 18:10-12, ele ordena: não se ache entre ti quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz isso é abominável ao Senhor. O objetivo do engano é simples: fazer o homem acreditar que a alma é imortal por natureza e, assim, diminuir a necessidade do Salvador. Mas Jesus veio justamente para vencer a morte. E aquele que crê nele não busca resposta no cemitério, porque sabe que o verdadeiro poder sobre a vida e a morte está nas mãos do Criador.
Não há mensagem dos mortos, há apenas uma promessa dos vivos. Um dia, todos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que dormem ressuscitarão. João 5, 28, 29. O silêncio dos túmulos não é eterno. A Bíblia revela que chegará um dia, um único dia, em que todo o universo ouvirá uma voz que rasgará o véu do tempo, a voz do próprio Cristo. Jesus declarou em João 5, 28 e 29, vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Esse será o momento em que o sono da morte terminará. O pó voltará a se mover. Os ossos que o tempo dispersou serão reunidos. E o fôlego do Criador será soprado novamente na criação. É o clímax da história bíblica, o dia em que Deus provará que a morte nunca teve a última palavra. No livro de 1 Tessalonicenses 4,16, o apóstolo Paulo descreve: porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Imagine essa cena, milhares de túmulos se abrindo, corpos restaurados, corações voltando a bater, olhos antes fechados se abrindo para contemplar o Rei da Glória. E nesse instante, aqueles que morreram sem saber que estavam mortos, acordarão do seu sono espiritual, porque os mortos não sabem que estão mortos segundo a Bíblia, mas Deus sabe exatamente onde cada um deles repousa. A morte, que antes parecia invencível, se tornará apenas um eco distante diante da voz do Filho de Deus. E quando o último corpo se levantar, o céu e a terra testemunharão a promessa se cumprir. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando o último toque da trombeta ecoar e os mortos despertarem de seu sono milenar, um novo capítulo da história bíblica começará: o julgamento final. A morte não é o fim, é apenas a antecâmara do juízo. O silêncio dos túmulos dará lugar ao som das vozes sendo chamadas pelo nome. Cada alma ressuscitada comparecerá diante do trono do Criador. O livro de Apocalipse 20, 12 descreve essa cena com detalhes impressionantes. E vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Nesse momento, a pergunta, os mortos sabem que estão mortos segundo a Bíblia, ganha uma resposta definitiva. Eles saberão sim, quando despertarem diante do juiz eterno. Aqueles que dormiram em Cristo acordarão para a luz, para a vida eterna, para o cumprimento da promessa que esperaram em fé. Mas os que rejeitaram a verdade despertarão para a segunda morte, a morte espiritual definitiva, a separação eterna da presença de Deus. É o dia em que toda máscara cairá. Nenhum segredo ficará oculto, nenhum coração será enganado. Cada gesto, cada palavra, cada pensamento será revelado. O próprio Jesus confirmou isso em Mateus 12:36. De toda a palavra frívola que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo. E diante do trono branco, a justiça de Deus será tão pura, tão absoluta, que até os anjos contemplarão em silêncio. Nesse instante, compreenderemos algo que agora só podemos imaginar. A vida não termina na morte. Ela apenas muda de plano, aguardando o momento em que o Criador chamará cada um de volta à eternidade. Quando tudo estiver consumado, quando o julgamento for concluído e a justiça divina estabelecida, a Bíblia descreve o que talvez seja o momento mais belo de toda a eternidade, o nascimento de um novo mundo. No livro de Apocalipse 21:1, o apóstolo João escreve: E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O ciclo da dor chega ao fim.
O tempo, como conhecemos, deixa de existir, e a voz do próprio Deus ecoa sobre toda a criação. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Nesse novo princípio, os mortos que estavam mortos segundo a Bíblia não apenas despertarão, eles viverão em plenitude em um mundo onde a morte não tem mais poder. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21, 4. Aquele que venceu a cruz agora reina sobre a vida, e os que dormiram em Cristo caminharão em um mundo restaurado, onde cada flor, cada estrela e cada coração refletirão a glória do Criador. O fim da morte é o início da eternidade, e o silêncio que antes reinava nos túmulos se transforma em cânticos de gratidão. O homem volta a caminhar com Deus, como no Éden, antes da queda. Mas dessa vez, para sempre. E ali não haverá mais noite, porque o Senhor mesmo será a luz. A vida voltará ao seu estado original, eterna, pura e divina. A morte foi vencida. O tempo foi redimido. A alma voltou para casa. Saber que os mortos sabem que estão mortos segundo a Bíblia não deveria causar medo, mas consolo, porque essa verdade, tão antiga quanto o sopro da criação, revela o quanto o amor de Deus é perfeito e justo. A morte, que o homem tanto teme, é apenas o descanso que antecede o reencontro. Não é castigo, é pausa. Os mortos dormem, mas dormem em paz. E quem crê em Cristo sabe que esse sono tem hora marcada para terminar. No livro de Isaías 26, 19, Deus promete: os teus mortos viverão, os meus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz. Essa é a mensagem que transforma a dor em esperança. Aquele que parte, parte para o descanso. Aquele que fica, permanece com uma promessa, a de reencontrar quem ama, não por sorte, mas por fé. Quando compreendemos a morte como Deus a descreve, a alma se aquieta, o medo perde força e o coração encontra sentido. Porque entender o plano divino é enxergar que a morte não é inimiga, é apenas uma serva obediente que conduz o justo até o descanso do Senhor. E quando o dia da ressurreição chegar, o choro cessará, o tempo se dobrará, e todos os que dormiram em Cristo abrirão os olhos diante da eternidade. Por isso, não tema o fim, tema viver sem propósito. Quem caminha com Deus nunca morre, apenas muda de forma até ser chamado pelo nome outra vez. Se essa mensagem tocou o seu coração, se inscreva no canal agora mesmo, porque aqui nós revelamos as verdades ocultas da Bíblia que fortalecem sua fé e te aproximam da eternidade. Desde o Éden até o Apocalipse, toda a história bíblica caminha em direção a uma única promessa: a vitória sobre a morte. O ser humano tentou entender o que acontece depois do último suspiro, mas só em Cristo essa resposta se tornou clara. Ele não apenas falou sobre a morte, ele venceu a morte. Quando o túmulo se abriu e a pedra foi removida, não foi apenas um milagre, foi a prova viva de que a morte não tem poder sobre os que creem. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Essas palavras ecoam através dos séculos como o maior grito de liberdade espiritual. A morte perdeu sua coroa, o inferno perdeu suas chaves, e a vida eterna foi devolvida à humanidade. Por isso, quando você entender que os mortos não sabem que estão mortos segundo a Bíblia, lembre-se, eles dormem, mas dormirão apenas até o dia em que Cristo voltar. E nesse dia não haverá mais separação, nem dor, nem lágrimas. O tempo deixará de existir e o que era pó se tornará glória. O que era silêncio se transformará em canção. E Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Apocalipse 21, 3. A promessa que nunca falha é essa: ninguém que confia em Deus termina na escuridão.
Porque a morte é apenas o portal, e do outro lado está a eternidade. A morte foi vencida, a vida triunfou, a eternidade começou. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade libertadora que a Bíblia revela sobre a vida, a morte e o poder de Deus.